Olá pessoal, então na palavra de hoje eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração sobre os grandes desafios e dores emocionais, feridas na nossa alma que muitas vezes nós guardamos e que elas vão se acumulando ao longo dos anos e aí a gente perde essência, a gente perde milagres porque estamos acumulando dores e aí o mover de Deus não acontece. Eu tenho certeza que hoje essa palavra vai impactar você, vai mexer com você e você vai encontrar cura e libertação. O Espírito Santo vai falar com você. Fica conosco porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Aleluia, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, ou ligando sua Bíblia, graça e paz a você que está nos acompanhando online nesse instante, que com certeza, eu tenho certeza que o Senhor vai falar diretamente com você que está aí online e você que está aqui nessa casa, nesse adoratório. Eu posso ouvir amém, igreja? 2 Samuel, aliás, Apocalipse 13, 3, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 13, 3, e nós vamos ver o que está escrito aí, em nome de Jesus. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Você veio à casa de Deus, você ligou a sua TV, o seu aparelho para cultuar online, o que quer que seja. Bota as mãos agora no seu coração, feche os olhos, baixa a sua cabeça e você vai dizer assim: Espírito Santo, fala comigo. Você vai dizer assim: Espírito Santo, ministra a minha vida. Espírito Santo, fala ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora e pedir que a Tua palavra, que é Espírito e é vida, meu Deus, que a Tua palavra nos abençoe, que a Tua palavra nos traga luz, que a Tua palavra nos traga direção, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra, meu Deus, nos liberte, Senhor, e que hoje o Espírito do Senhor se manifeste como o grande curador, restaurador das nossas almas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Só voltando o texto de Apocalipse, não sente ainda, eu quero que fixe essa palavra aqui, é um texto meio enigmático, mas ele traz algo que queremos falar. Vi de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E depois que essa ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Uma ferida mortal, para ser curada, ela precisa de uma intervenção divina. Eu posso ouvir amém? Se ela é mortal, tem que ter alguma intervenção do sobrenatural. Agora, em 2 Samuel 3, 20, abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia nesse segundo texto que vamos ler agora, em 2 Samuel 3, 20. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Deixa eu só localizar você nesse texto, porque hoje nós vamos falar sobre feridas profundas, curas profundas. Aqui o contexto dessa palavra que vai ministrar os nossos corações. Abner era um guerreiro de Israel, ele era um general do exército de Israel. E nessa época Davi também era um rei, tinha sido ungido rei em Hebrom, na cidade de Hebrom. Davi era rei lá e o reino de Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E o reino de Hebrom estava nas mãos de Davi como rei. E o outro reino estava na mão do filho de Saul. Então Israel tinha dois reis. Só que esse filho de Saul, ele era um homem fraco e frágil, e o povo estava insatisfeito com ele. Então agora, para você entender essa leitura, você vai ver que Abner, que era o comandante do reino
do reino do norte chega ao rei Davi, diz: nós vamos fazer paz, precisamos ser paz, nós vamos unificar. É como se dissesse aqui no Amazonas, o rei é um e o restante do Brasil é outro reino. Não, nós queremos que o reino do Brasil seja um só. E eles disseram: Davi, o reino de Israel, o único rei vai ser você. E Abner disse: eu vou me encarregar como general de fazer com que tudo aconteça para que o reino todo de Israel seja seu. E Davi disse: amém, concordo. Então, voltando o texto, para você entender o que está acontecendo aqui, veio Abner, esse general, que disse ter com Davi em Hebrom e 20 homens. Davi ofereceu um banquete a Abner e os homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei, irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque havia se despedido e se fora em paz. Chegando, pois, Joabe era um outro general. Ele ainda não era o grande general, mas ele era um outro general. E toda a tropa, quando Abner saiu do banquete, né, vou fazer você rei, foi embora. Quando Joabe chegou e disse assim, ele chegou e soube que Abner estava lá, ele disse: ei, disseram: olha, Abner, o filho de Ner, veio ter com o rei, o qual despediu, e ele foi em paz. Ok? Então Joabe foi ao rei Davi e disse: Davi, o que foi que você fez? Olha, o Abner veio aqui falar contigo, pois você despediu ele em paz. Você deixou esse cara ir livremente? Que história é essa? Próximo texto. E disse assim: olha, Davi, você conhece Abner, o filho de Ner. Ele veio para te enganar, tomar conhecimento das empresas e sondar todos os teus planos, Davi. Retirando-se Joabe de Davi, saiu da presença de Davi irado, porque ele tinha ódio de Abner, porque Abner na guerra tinha matado o irmão dele sem querer. Num crime de guerra, aquele irmão dele perseguiu, e aí ele sem querer matou esse irmão. Então Joabe tinha ódio de Abner. Então Joabe retira-se de Davi, enviou mensageiros após Abner, e fizeram Abner voltar do caminho que ele estava, sem que Davi soubesse. Onde Abner está? Olha, ele já está saindo da cidade, corre lá e diz que foi Davi que chamou ele. Aí o Abner volta: olha, Davi mandou me chamar, foi, eles estavam mentindo. E aí olha o que aconteceu. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte. Joabe: vem cá, meu amigo. Chamou na parte interior da porta para lhe falar: eu tenho um segredo para falar com você. E Abner queria fazer as pazes com Joabe, porque ele não matou o irmão dele com propósito. E ele disse: vem aqui. E quando ele chamou, ele queria paz com os reinos, chamou em segredo e ali o feriu no abdômen. E Abner morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. Tornando, pois, Abner, ok? Pode passar o próximo texto, bora lá, pula o texto, por favor. Sabendo depois Davi que Abner havia sido assassinado, disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas e quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram a Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Sabe, quando nós conservamos nossas dores, conservamos nossas feridas mortais, se nós permitirmos, se você permitir, Satanás vai trabalhar todos os dias para colocar contenda no seu coração. Todas as manhãs, quando nós acordamos, Satanás trabalha para que no nosso coração a ofensa surja. A ofensa contra o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, a ofensa contra os filhos, a ofensa contra os enteados, a ofensa contra os parentes, a ofensa no grupo da família, a ofensa no grupo da célula, a ofensa na equipe que você participa, do trabalho, da empresa. A ofensa é um dos maiores destruidores e bloqueadores, é um dos maiores destruidores das nossas bênçãos e um dos maiores bloqueadores para que as bênçãos de Deus não venham sobre nós.
Todos nós, quando mantemos a ofensa, os nossos corações feridos, nós estamos dando autoridade para que Satanás reine sobre nós. Por isso que ele sabe que um bando de crente ofendido, um bando de irmãos ofendido, uma equipe ofendida não prospera. Nós não vamos muito longe se as ofensas entrarem no nosso coração. Nós não vamos muito longe. Seu casamento não vai prosperar se a ofensa está ali permeando a sua relação. Se a ofensa entrou, se os julgamentos errados, se a falta de perdão entrou, se coisas que você ficou armazenando ali dentro de você, você deixar com que elas permaneçam, elas vão destruir você. Muitas vezes a ofensa Satanás tenta em você, você está firme e segura, não acontece em você. Aí Satanás vai no seu cônjuge, seu cônjuge também se mantém ok, mas ele não consegue em você, não consegue no seu casamento, ele vai para os filhos, ele vai tentar focar os seus filhos, ele vai tentar criar situações nos filhos. Se ele não consegue brecha nos filhos, ele vai para os negócios, vai mexer nas suas finanças. Se ele não consegue nas finanças, ele vai na sua saúde. Se ele não consegue na saúde, ele vai buscar uma brecha, mas eu quero te garantir aqui, que ele vai buscar diuturnamente algo para te acusar diante de Deus, como a palavra do Senhor diz, que Satanás é o nosso acusador, que nos acusa dia e noite diante de Deus. Diga ofensa. O livro de Jó mostra claramente como Satanás machucou aquele homem, como Satanás foi diante de Deus e pediu a Deus para fazer interferências na vida de Jó. Jó tinha uma vida boa, Jó tinha uma vida que ele criou proteções espirituais. Nossas ações espirituais nos protegem e impedem a entrada de Satanás nos nossos redutos. Eu posso ouvir amém? E a ofensa ela não é uma brecha, ela é um portal enorme. Porque na hora que a ofensa entra, você se bloqueia. Na hora que a ofensa entra, Satanás consegue adentrar. E Satanás aqui, na situação de Jó, não foi uma ofensa, foi uma permissão divina. Mas nós encontramos um outro personagem que eu vou falar mais adiante, que se chama Pedro, que Satanás chega com Jesus e quer peneirar Pedro. E Jesus fala algo sobre isso. Agora nós podemos pensar assim, quando foi o último milagre que aconteceu na sua vida? Como é que anda a sua vida espiritual? Você sabe que quando as nossas vidas são marcadas com ofensa, quando a gente é gente complicada, quando a gente se torna gente problemático, quando a gente se torna a pessoa do negócio, do momento que estamos vivendo, e da briga, da incompreensão, da falta de perdão, da raiva, de ninguém me entende, todo mundo está contra mim, que esse chefe não presta, que esse casamento está ruim. Quando essa coisa está dentro de nós, porque me ofenderam, porque fizeram isso para mim, eu quero te dizer uma coisa, você está ferido, e nós temos que aprender na vida a vencer as nossas ofensas, a vencer, a buscar cura nas nossas feridas. Eu posso ouvir amém? Nós precisamos. Quantos aqui já viveram dores terríveis na vida? Quem aqui já passou um grande trauma? Quem aqui já viveu abandono? Quem aqui já viveu traição? Vai fazendo assim. Quem aqui já teve perdas gigantescas? Quem aqui já perdeu coisas que você jamais imaginava? Que você viveu tragédias e sobreviveu? Diga amém. Você sobreviveu, então você é um vencedor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aqui há pessoas que foram feridas. Quem já foi ferido aqui na vida? E você está vivo aqui. Então dê um brado de vitória, porque você venceu situações adversas. Todos nós, de alguma maneira, vamos ser feridos. O diabo pode até tentar soprar na sua casa e trazer destruição. Satanás pode até vir contra você, criar esquemas. Mas eu quero te dizer, você não vai deixar sua casa ser levada. Você não pode permitir que o diabo infrinja a sua alma, queira destruir você. E ele faz isso constantemente.
Qual é o objetivo dele? Destruir seus sonhos, destruir os projetos que Deus tem para a tua família, destruir os projetos que Deus tem para os teus filhos. Quantos têm filhos aqui? Levante sua mão. Você aqui, você na sua casa, Deus tem projetos para os seus filhos? Mas muitas vezes o processo de destruição do seu filho começa com você. Começa dentro do seu casamento, começa na relação difícil. Você não tem ideia quantas crianças muitas vezes vêm para a igreja e elas vêm cultuar, mas antes elas dizem: tia, eu não aguento mais a mamãe e o papai brigando. Tia, ora pelo papai, ora pela mamãe, ele nem está em casa hoje. Tia, a mamãe me deixou aqui na frente e foi embora, eu nem sei para onde ela está, eles estavam brigando. Quarta-feira, nós vamos iniciar um seminário na Rede da Família, tratando as emoções das famílias, as dores emocionais das famílias, porque você sabe que muita coisa da patologização das famílias, do adoecimento das famílias, começa dentro de casa. Pais que adoecem filhos, você sabe que pais são responsáveis pela educação, são responsáveis pela formação, são responsáveis pelo norte que dão aos filhos, são responsáveis por manter os filhos no eixo, pais são responsáveis por nutrir, apacentar, amar, mas pais também adoecem os filhos, pais também podem trazer transtornos aos seus filhos, pais também podem comprometer a existência para sempre dos filhos tão amados. Talvez você está aqui e você é fruto disso. Quando a gente para olhar para a nossa própria história, quando a gente começa a analisar a nossa própria história, começa a analisar a sua história, qual foi a interferência, a influência dos seus pais e dores que você pode ter trazido para a sua família e que foram feridas profundas, que hoje você está dentro de um casamento, mas você ainda tem feridas profundas com você, que afetam a sua relação, que a sua esposa ou seu marido diz: mas eu não sei por que você é assim, por que você é assim comigo, por que você faz isso comigo, o que está acontecendo, não tem nada a ver, o que você está me acusando eu não fiz, eu não sou, por que você me olha como se fosse outra pessoa? A gente traz um monte de bagagem da casa do nosso pai, da casa da nossa mãe. Muitas vezes a gente traz maldições transgeracionais, repetições das maldições das nossas famílias. Muitas vezes o nosso código genético, o nosso DNA, a gente traz no nosso sangue, no nosso ser, as repetições dos problemas que os nossos bisavós viveram, tataravós viveram, problemas que se repetem na família. Então eu quero convidar você para quarta-feira vir, convide pessoas, traga pessoas, líderes de células, pastores, você que tem famílias que vivem em desafios familiares, em crises, porque essa série nós vamos trabalhar sobre cura das emoções na família e como nós vamos resolver essas demandas. Como é que pessoas que se amam podem se matar depois? Como é que uma mãe que ama o filho, um pai que ama o filho, é capaz de fazer e dizer coisas, de destruir, comprometer completamente o futuro do filho, e não entender que depois, aquele filho é resultado das vivências e das dores das suas feridas. Satanás tenta destruir as nossas famílias. Você está numa igreja que trabalha com famílias e nós queremos trazer restauração para as nossas famílias. Só não vai receber isso se você não quiser. Então, eu quero convidar você a vir e participar na Rede da Família, que começamos esse seminário sobre cura das nossas famílias. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Estamos preocupados com as nossas casas. Satanás tenta nos peneirar. Lucas 22:31. Jesus olha para Pedro e ele diz assim, vamos lá, Lucas 22:31, ele diz assim: Simão, Simão. Sabe aquele momento que você dá uma parada assim, que você olha para o seu filho, olha para uma pessoa e aí o Espírito de Deus está te ministrando alguma coisa? E Jesus olhou assim para Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Coloca na versão NVI, por favor. Simão, Simão, Felipe, Satanás pediu você para peneirar você como trigo. Aristarco se veste de Jesus, mas
O diabo pediu para peneirar você, mas vai peneirar. Sabe quando você olha assim, começa a absorver, perceber algumas coisas? Ezequias. Satanás, ele vai diante de Deus. Muitas vezes, sabe, Pedro, ele pede sim, para mexer na gente, para tocar. E o desafio é quando você tem um rombo lá, dessa ferida que não sara, dessa revolta, dessa ira, dessa mágoa. Porque às vezes nós nutrimos elas. As ofensas, elas são esses destruidores. Joabe, esse homem tinha um futuro maravilhoso. Ele, depois que assassina Abner ali, ele tem algumas conquistas na vida. É tipo assim, me vinguei. Mas sabe como ele morre? Ele é assassinado também no abdômen. A faca que você fere é a faca que vai voltar para você. Então, às vezes, cuidado com os seus julgamentos. Cuidado com as suas posturas. Cuidado como você se movimenta. Porque o diabo, muitas vezes, quer tirar o seu futuro. Sabe por que ele disse? Ele pediu para peneirar Pedro. Ele disse, me dê Pedro. Porque Pedro, Deus tinha um projeto para Pedro, assim como tem para mim e para você. O diabo queria tirar o microfone da mão do Pedro, lá do dia do Pentecoste, porque lá no Pentecostes, Pedro curado já, ele, numa noite, numa única pregação, mais de 3.000 pessoas vieram para Cristo. Por causa do poder que deu sobre a vida dele e do poder de cura sobre a vida de Pedro. Você pode aplaudir ao Senhor? Volta o texto. Ele pediu para peneirar você igual o trigo. Ok? Igual o trigo. Aqui ó, peneirando igual o trigo. Versículo 32, ele diz, divide a tela, querido, por favor. Versículo 32, ele diz, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não falte o quê? Fé. O diabo pediu, eu quero ele. Eu quero o Laerto. Eu quero a Marina. Eu quero você que está aí em casa assistindo agora online. Muitas vezes a sua desculpa de estar online não é por impossibilidades, é por preguiça ou por comodidade. Cuidado, porque se o diabo tiver acesso e peneirar você, será que você vai manter a fé? Porque quando o diabo vem para peneirar, é para roubar sua fé, é para tirar você dos caminhos de Deus. Quando o diabo vem para peneirar a nós, Frank, quando o diabo vem para peneirar a gente, ele vem com o alvo de nos destruir. Destruir casa, família, futuro. Então, Jesus disse assim, eu orei, Pedro. Olha o texto como ele diz. Eu orei, Pedro, eu orei. Para quê? Eu orei, Pedro, para que você, que não te falte fé. Porque quando nós estamos feridos, lá quando a ofensa entra, querido, ela consegue fazer com que Satanás entre porta dentro. E aí é onde vai faltar a fé. É onde você pode resvalar. É onde você pode conservar a sua dor. Satanás vai te ferir. Ele vai querer vir sobre você. Mas Jesus, quando Jesus disse assim, eu orei, a oração pode quebrar essas coisas. A oração pode destruir coisas que o diabo está projetando. Mas será que você tem alguém que ore por você? Essa é a minha maior preocupação com as pessoas que não têm pastor e não têm célula. Quando o diabo pedir para te peneirar, quem vai orar por você? Não preciso de pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Às vezes você já está, mano, na peneira há tempo, por isso que sua vida está uma tranqueira só. Apanha todo dia do diabo. Tem gente que está me ouvindo aqui, está apanhando de Satanás todo dia por causa do orgulho, do ódio e de uma ferida profunda no coração. A oração faz diferença. Jesus disse: eu orei por você, para que a ferida que o diabo quis causar na sua vida não venha abater você e tirar a sua fé. Porque a ferida vem para tirar você dos caminhos de Deus. O alvo de Satanás é tirar você dos caminhos de Deus. Algumas pessoas aqui já passaram várias feridas. Muitas vezes a gente é ferido nos negócios. Tem gente aqui, várias pessoas aqui, gente que está me ouvindo, que foi muito ferida em divórcio. Sabe, o divórcio traz dores terríveis. Pior que a dor do luto. Pior do que enterrar um morto é a dor do divórcio. Divórcio, o divórcio, quando ele entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, além da desgraça e das dores, porque é a quebra da família, é quebra da família, quebra. Oh, eu não aguento mais, estou sofrendo. É quebra, você sabe o que é quebrar? Ele quebra, ele vai esfacelando todo mundo. Atinge filho, atinge finanças, atinge saúde mental, atinge saúde espiritual, atinge os amigos perto, os amigos longe. É uma desgraça. Não pense você que se você se divorciar, você vai sair gostosão, gostosona, não aguento mais, o importante é que eu estou livre. Livre, você não tem noção da vala que é isso aí. Quando Deus diz, eu aborreço o divórcio, é porque Deus sabe das sequelas, dos danos que o divórcio pode trazer. Como os filhos são prejudicados, as crianças, os filhos do divórcio. Você sabe que filhos de divórcios, eles emocionalmente, têm mais retardo emocional nas emoções. Filhos de divórcios têm retardos emocionais nas emoções, eles demoram mais para amadurecer emocionalmente, podem atravessar retardos no aprendizado na escola. Quem é educador aqui sabe, muitas vezes as crianças estão com dificuldade de aprendizado gigantesco. Você vai lá, o educador vai lá, o pedagogo vai perceber o que aconteceu com a criança, está lá os pais num papel, numa crise, nas maiores cacetadas. Crianças no meio de divórcio, elas têm uma ferida, porque o diabo fere elas. E sabe que uma das grandes feridas do divórcio é que a criança bota nela, Satanás bota no coraçãozinho delas, que a culpa de papai ou mamãe ter ido embora é delas. É impressionante como filhos do divórcio, as crianças no meio do divórcio são os mais afetados. E eles vão repetir com certeza os padrões dos pais. Feridas profundas. Muitas vezes essa ferida da quebra da família está ligada a tantas coisas. O que pode ser? Quem foi ferido aqui em divórcio, em quebra de família, sabe? Talvez você está aqui, você foi ferido porque você tem filhos problemáticos, filhos que lhe deram muita dor de cabeça ou lhe dão. E isso é uma ferida, ter um filho problemático, ter filhos envolvidos com drogas, filhos envolvidos com coisas adversas no tráfico. Nós temos pais aqui que já vivenciaram isso, que trazem essas dores. Eu tenho pais aqui que eu acompanho, que os filhos estão nessas coisas. Mas eu tenho também pais aqui, e tenho filhos aqui, que venceram as drogas, que foram livres, estão libertos. Essa ferida foi sarada pelo Espírito de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? A morte de um ente querido, inesperadamente, pode lhe trazer uma ferida profunda. Quantas pessoas na Covid perderam o seu norte, seu rumo? Já que o que aconteceu com sua irmã, que a cabeça de ninguém entende. Mas cuide que isso nunca viria uma ferida dentro de você e uma dor incurável. Para que seu ministério, sua família, seus filhos, porque hoje vocês administram uma demanda grandiosa, que nada disso, que isso jamais possa ser uma ferida. Mas eu vou falar depois do que acontece das feridas.
Porque quando as feridas vêm, elas têm funções também. Você sabe que a medicina moderna fala que a doença na nossa vida, ela tem uma função. Você pode estar aqui ferido por um cônjuge que diz para você que não te ama mais. Eu não te amo mais. Para mim acabou, eu cansei de você, eu não quero mais você. Você pode estar aqui ferido por isso. Você pode estar aqui numa guerra violenta, porque seu marido ou sua esposa, você sabe que está traindo você, e isso dilacera você todas as vezes que você lembra. Talvez ferido por um amigo próximo, você jamais imaginava que aquele amigo ia te trair, ia roubar seu dinheiro, ia enganar você nos negócios, ia mexer com a sua filha, ia mexer em coisas que você jamais imaginou, tirou vantagens de você, enquanto você confiava nele. Talvez você está aqui hoje, você é uma pessoa ferida, por causa das drogas que você ainda luta. Talvez você tenha ferida aqui, do alcoolismo. Você é um alcoólatra, um etílico, um alcoolista, qualquer nome bonito que queiram dizer. Você é preso à doença do álcool. O álcool é responsável por tantas destruições todos os fins de semana. E você nunca admitiu que o alcoolismo que você tem é uma doença. Você é um orgulhoso. Não, o dia que eu quiser eu paro. Não para. Se fosse isso, você já tinha parado. Você é ferido. Talvez a pornografia que te dilacera todas as vezes, que compromete seu casamento. Mulheres e homens que são embriagados por pornografia têm muitas dores dentro de si, são feridas mortais, feridas tão mortais que podem acabar seu casamento, e você olhar para sua esposa e simplesmente dizer: por que você não me perdoa? Olha, você não me perdoou. Ela diz: eu perdoei, mas a ferida que entrou ali, talvez você jamais recupere a confiança novamente. Como nós lidamos com isso? As pessoas, quem fere normalmente diz: você não perdoa. E não é sobre só não perdoar, é sobre os danos que os ferimentos causaram e as posições que precisaram ser tomadas após a ferida. Talvez você está aqui e a sua ferida é por um abuso familiar. Nós vimos o dado alarmante aqui hoje. A cada 1 hora, 5 crianças são abusadas sexualmente na nossa nação. Isso é algo horrível. Não é algo que você tem que estar de olho nessa geração, porque não é, pode acontecer, acontece com o filho de todo mundo. Isso pode acontecer com você, com seus filhos, com suas filhas. Só acontece com menina. Não, estão pegando demais os meninos. O mundo está cheio de pedófilos espalhados por todo lugar. Às vezes o abuso é intrafamiliar. 70%, 80% dos abusos sexuais é de cunho intrafamiliar. O que é isso? É dentro do seio da família. Um tio, um primo, um irmão, um parente, um amigo próximo, alguém da sua confiança que é na sua casa, ferido. E talvez vocês aqui, muitas mulheres que foram feridas sexualmente, trazem a ferida para dentro do seu casamento, para a sua cama, para o seu leito com seu homem que ama, mas não consegue fluir sexualmente, não tem plenitude sexual, não tem alegria sexual. A Organização Mundial da Saúde preconiza, olha só, isso é bem importante, que o bem-estar sexual do indivíduo faz parte da completude dele como ser, ter felicidade sexual. E quando a sua sexualidade ela não está plena, você tem gaps, você tem falta, falta coisas em você. Por isso você pode estar do lado de uma pessoa que ama, mas não tem plenitude sexual, tem insatisfação. Você ama seus filhos, ama essa mulher, ama esse homem, mas na cama não estão bem, não estão satisfeitos.
Eu decidi me especializar em sexualidade humana, porque como pastor por anos, e como educador, a gente lida com quebras de famílias o tempo inteiro. E mais de 90% das quebras de família estão ligadas à sexualidade. Mais de 90%. Veja se você veio de um lar quebrado, se a base não estava lá em adultério, prostituição, imoralidade, abuso sexual, crimes sexuais, dores sexuais, abandonos sexuais, traições, tudo em volta da sexualidade. Por isso, eu não vou me calar, e eu estou falando muito abertamente sobre sexualidade humana. E quando a gente começa a falar sobre sexualidade, eu queria que você estivesse no meu lugar, porque às vezes a gente está aqui na frente falando, e se a gente diz vagina, as pessoas tremem. Se a gente diz pinto, as pessoas tremem. Parece que é uma coisa de outro mundo, quando na realidade a igreja de Cristo precisa ser orientada sobre a sua sexualidade, sobre sexualidade cristã. Porque cristãos têm uma orientação bíblica. Deus deu orientações bíblicas de como a vida sexual dos seus filhos tem que proceder. Está aqui. Existe um livro na Bíblia exclusivo que trata diretamente sobre a sexualidade humana, as demandas sexuais, o prazer sexuais, as orientações da sexualidade humana. Mas há um tabu que não se fala dentro da igreja. E por conta disso, muitas famílias são quebradas. E as feridas vão se estabelecendo e elas são transgeracionais, elas vão passando de geração em geração. Aqui quando nós vemos no livro de Apocalipse, que eu peguei esse texto fora do contexto para trazer o que ele diz, uma ferida mortal. Essa ferida mortal, se eu acalento a ela, primeira coisa, nunca você vai ter louvor pleno dentro de você, porque pessoas feridas não conseguem louvar. Quando nós mantemos as nossas dores não resolvidas, o nosso louvor não sai. Levitas feridos, pastor Starco, você que é responsável, você deve removê-los do altar, até que eles sejam restaurados e confrontados em sarar as suas dores, porque eles vão comprometer a adoração. Um levita, um adorador que vem aqui, ele tem que estar pleno, sabe por quê? Eles são chamados de tangedores, arpistas. A música, o som, o louvor atrai a presença de Deus. Mas quando eu tenho comprometimentos aqui, feridas aqui, eu sou um bloqueio. Eu não quero bloqueadores aqui. Eu preciso que os que estão aqui, eles sejam atraidores e não bloqueadores. Eu posso ouvir amém, igreja? E isso é sério sobre nós. É desafiador, porque as feridas profundas, elas nos destroem. A ação do inimigo é manter a raiz de amargura. Gente, Joabe manteve aquela raiz de amargura. O cara disse, eu quero paz. Quantas vezes a gente lida com pessoas dizendo assim, apóstolo, eu pedi perdão e a pessoa não aceitou. Eu pedi perdão à minha esposa, ela não aceitou. Eu sei que eu falhei. Eu pedi perdão àquele irmão. Apóstolo, eu pedi perdão na irmã, ela disse que me perdoou, mas vira a cara para mim. Olha, você que é assim, você vai para o inferno, viu? Você que é do vira a cara, você vai para o inferno. Ai meu Deus, eu não sei o que eu passei. Quero saber o que você passou. A Bíblia diz que nós temos que perdoarmos-nos mutuamente. Eu posso ouvir amém, igreja? Você não sabe o que dilatou dentro de mim. Jesus sabe. Mas a raiz de amargura, ela vai nutrir o ódio dentro de você. Por isso que Deus diz assim, cuida para que nenhuma raiz de amargura, ela cresça em você, porque ela cresce e ela contamina outros.
A minha amargura, eu contamino outras pessoas porque eu começo a falar mal, eu começo a dizer isso, começo a dizer aquilo, eu começo a... Eu contamino as pessoas. Tu viu fulano? Conhece aquele homem? Sabe esse apóstolo Arão? Isso aí é o cão. Queima o apóstolo ou queima o cão. Pessoas feridas não conseguem louvar. Como é que está o louvor na sua vida? Talvez faça um parâmetro, porque às vezes você pode chegar, esse louvor está alto, não gosto daquele levita, não gosto daquela mulher cantando, aí você não tem alegria dentro de você, gente. É removida a alegria. A amargura tira a alegria. Baixa essa música! Barulho. Não é sobre barulho, não é sobre decibéis. É sobre rancores, é sobre a ausência de milagres, porque o ódio, o rancor, a falta de perdão, ele vai secando você por dentro, ele vai te tornando indiferente, e aí você não vai conseguir louvar, você não vai conseguir adorar. Os feridos de alma, eles vivem no passado. E aí Deus quer trazer maravilhas para você, mas você não consegue, porque você está preso ali. Pessoas feridas, pessoas que não perdoam, acalentam demônios nas suas vidas. Não perdoa aquele homem, não perdoa aquela mulher. Tem gente ferida aqui, feridas de alma profunda, não podem ter acesso aos filhos, por causa do divórcio, por causa das leis. Feridos porque no meio da separação da família perdeu-se, achou-se injustiçado. Os feridos de alma que vivem no passado não conseguem chegar no futuro que Deus tem prometido para você, porque você está precisando resolver. Pais adultos com filhos adultos extremamente magoados com os filhos por causa da ação e da exigência errada dos filhos para com esses pais. Você que é pai adulto precisa entender que a sua função de pai e de mãe, de filhos adultos, não é mais a mesma função da mamãezinha e do papaizinho. Filhos adultos são responsáveis por suas ações e suas decisões. E quando você quer colocá-los dentro do bolso e resolver 10 milhões de coisas, eles vão te ferir. E podem te ferir mortalmente. Por isso que algumas ações são necessárias. E você precisa entender que pai e mãe, na função de nutridores, tem data de validade. Tem data de validade. Vai ter a hora que você vai dizer, ok, você é adulto, resolva. Você é a minha mãe. Não sou mais a mamãezinha, não sou mais o papaizinho. Vou chorar com você. Mas a responsabilidade é sua. Mas é meu filho. Cuidado, você pode parar no inferno com eles. A função parental, ela tem limites e ela tem ações que precisam ser tomadas de forma correta, não por emoções, mas por ações necessárias. Deus não quer, você sabe que as feridas profundas, elas destroem a nossa alegria. As pessoas às vezes, elas rapidamente perdem a alegria. Perdem a alegria, às vezes Satanás quer roubar a sua alegria de vir à igreja. Eles perdem a alegria. Você veio, sentaram no teu lugar que você gosta do lugar. Aí está lá, o irmão sentou no teu lugar. Você nem pagou por esse lugar aqui. A gente é horrível, né? Quer um lugar legal? Chega na hora certa. Aliás, chega antes da hora. Ai, apóstolo. Você sabe que quando as pessoas vão para Israel, a gente diz assim, você veio para Israel para ser abençoada. Amém, amém, aleluia. As pessoas estão felizes da vida. Número 1, não deixa o diabo roubar sua paz, porque você chegou e você gostou daquele lugar no ônibus. Aí tem gente que perde a paz. Chegou lá, tá o irmão sentou no lugar, ainda faz assim, é meu.
Não, mas eu disse para todo mundo que era meu. Não tem, você comprou? Aí fica aborrecido, vai para os lugares com a cara desse tamanho, Jesus falando e o cão dentro dele, guarda o lugar. Você sabe o que é isso, né? Você não foi para Israel, você foi para Iranduba, perdeu seu lugar no ônibus, você sabe o que eu estou falando. Tem coisas que querem roubar tua paz. Na célula você chega, ou vai para o encontro e trabalha, faz um monte de coisa, limpa banheiro, isso, aquilo, tal. Aí depois vem aquele irmão que só prega, fala lá, diz, e aí no final ainda faz aquela firula toda e diz: irmão, nós trabalhamos tanto aqui e Deus é tão bom. Ainda vem aqui no final, pega o microfone: apóstolo, foi maravilhoso. E você olha para aquele santo Anás. Você olha para aquela pessoa e diz: meu Deus, quanta hipocrisia, desgraçado. Não tem gente assim? O que a gente quer fazer com ele? Queimar ele. Porque você se doa, você faz, e aí depois o cara vem, assim como Pedro viveu isso, gente. Porque na última ceia, Pedro foi cedo, Jesus disse: João, numa casa assim, tem um lugar lá, diz que o mestre mandou fazer, ele vai dar o local lá, a gente vai fazer a ceia, pega isso, pega aquilo. Pedro foi cedo, e foi com um, foi com o outro, isso, aquilo, tal. Gente, montar uma ceia como era, é difícil. Esté já fez isso, a gente já fez essas ceias bem típicas judaicas como é, um dia, 2 dias. Pastora Solange sabe o que é isso também, que trabalharam já nos encontros, Miriam, Seile, pega o negócio, traz para fazer aquilo bonito. Gente, quando terminou, Pedro correu para tomar um banho, chegou todo suado, já estava todo mundo sentado na mesa. Aí no melhor lugar da mesa está o diabo do Judas. O diabo do Judas não, está o Judas. E do outro lado João. Aí Pedro ficou, porque a mesa judaica da época, ela era tipo um U. Quem ficava aqui eram as pessoas, no lugar mais importante, o pai da família, ou a pessoa mais importante. Jesus senta no lugar de honra. Aí do lado dele vem João, o fingido, que alguém podia dizer assim, que João era o queridinho. Queridinho é uma obra, queridinho é eu que trabalho, que faço isso aqui. Não tem gente assim, hein? Ferido, perebado, doente, sangrando. Às vezes a gente está sangrando. A gente está sangrando, apontando o erro dos outros. Os outros estão errados, mas às vezes a gente está mostrando o quão doente nós somos. O erro dele faz com que o meu sangramento esguinche. Está certo, ele está errado o que ele está fazendo, mas às vezes a gente não se dá conta disso. Quando Pedro chegou todo suado e sobrou o lugar lá do empregado, quem ficava aqui nessa ponta era assim, gente menos importante, igual eu e você. Ninguém disse amém, só eu, mais humilde. Vou dizer de novo para você entrar nesse rol da humildade comigo. Os caras, inclusive eram os empregados, que eles iam no meio daquela mesa, servia aquilo outro. Pedro está virado. É muito jóia essa confusão desses discípulos, porque a gente se vê. Ele passou o dia todo trabalhando, e aí os dois gostosão lá na hora. Então às vezes a gente viveu injustiças na família, injustiça dos pais. Talvez você está aqui, você tem uma ferida terrível de abusos físicos, violência física sofrida por pais, descasos, abandono, foi deixado, criado por uma tia, por um tio. Eu sei que tem gente aqui que passou muitas guerras terríveis, mas Satanás gosta de nos manter lá. Ele gosta de manter você com raiva no casamento. Eu já te perdoei, mas sai do meu meio. Você está com uma ofensa, um rombo dentro de você, às vezes na célula. Olha só, minha pastora, meu pastor, eu só estou nessa célula aqui porque eu amo vocês. Mas desculpe que seus discípulos são horríveis.
Já viu isso? Você que está assistindo em casa, essa irmã de azul que está gritando, filma ela, pega ela, essa irmã de azul aí que é a gritona daqui. Irmãos, às vezes no M12 um quer ser melhor que o outro. Meu pastor, você ouviu que foi só eu que fiz, né? Você ouviu que foi só eu que orei, né? Você ouviu que é só eu que contribuo nessa célula. Às vezes para a gente manter as nossas, a gente lidar, porque todo dia, lembra que eu disse, todo dia uma fala, uma ação, um desprezo, um olhar. Você veio assim para a igreja. Às vezes a minha boca não fala, mas meus olhos dizem. Tudo isso vem para nos ferir. O que está por trás da ofensa, gente? Dessa ferida que o diabo muitas vezes quer trazer a gente. Às vezes é orgulho, a gente se ofende por causa de orgulho. Eu preciso passar por isso. Eu nunca pensei que numa igreja alguém podia fazer isso. Faz pior, irmão. Aqui igreja é um lugar que o povo está buscando ser santo, mas ainda tem muito satanás, eu quero dizer. Tem ou não tem? Não sei se eles responderam porque são ou porque sabem que tem, mas isso a gente vai orar para discernir. Tem, irmãos. Um quer ser melhor que o outro, um quer falar melhor que o outro, um se ofende, fica com raiva, fica bravo. Para com isso, isso é melindre. A Bíblia diz que o amor não é melindroso. O que é melindroso? Aquela pessoa que se ofende com tudo. Ah, tá bem, então não quer? Então não quer, vai se lascar, porque eu estou aqui para servir. Não tem gente assim? Tem. Essa coisa explosiva. Você que tem muito senso de justiça. Todas as pessoas que têm muito senso de justiça têm muita raiva dentro de si. Mas qual é a origem disso? Toda raiva, a apóstola Esther tem um estudo sobre isso. Todo excesso de raiva é uma mágoa não resolvida dentro de nós. É, irmã, eu vi você virar a cara. Assim, oh, meu Deus. Eu falei isso e uma pessoa daqui olhou e disse, ai meu Deus. Toda raiva em nós, isso é coisa de gente. Você que é muito raivoso, muito rabugento, tem coisa não resolvida dentro de você. Aí esses conteúdos não resolvidos que não estão na tua consciência, elas estão no teu inconsciente lá. Elas mais cedo ou mais tarde explodem, elas destroem. Aí, às vezes você é agressivo no casamento, não sabe. Às vezes você está batendo no seu filho, nem sabe o que bateu. Às vezes você xinga o patrão, vai se lascar, despede todo mundo. Às vezes você é um patrão, não depende de ninguém, manda embora o melhor funcionário, depois se arrepende 10 mil vezes. Então, às vezes a gente precisa entender que o que está por trás das nossas feridas emocionais que nos machucaram. As origens dela, amados, aqui é uma igreja, é uma casa do Senhor, que nós não buscamos esconder essas coisas debaixo do tapete. Eu, como seu pastor, eu quero uma igreja de gente curada, de gente restaurada, de gente cheia do Espírito, de cristãos verdadeiros que se amam. A gente se tromba sim, porque a gente tem hora que dá choque, mas a gente vai lá e abraça e pede perdão, e restaura e recomeça em nome de Jesus. Eu tenho muitas falhas como pastor, como apóstolo, peço desculpa. Eu ia dizer igual que o irmão disse, meu irmão, você está bem com as pessoas? Olha, apóstolo, eu só ainda não estou urinando água benta. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, não, porque eu estou muito santificado, mas ainda não estou urinando água benta. Eu disse, meu Deus, de onde a pessoa tira uns negócios assim? Urinando água benta, eu fiquei pensando, assim, um nível de santidade gigantesco.
Se você já está nesse nível, eu quero falar com você que eu estou precisando dessa água benta para jogar num pessoal por aqui. Mas, às vezes, como que a gente faz? A Bíblia diz no livro de Provérbios 12:16. O homem sábio, ele é ofendido. A ofensa, pá, vem. O homem sábio, Provérbios 12:16. O homem sábio é ofendido, mas faz de conta que não é com ele. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora O sábio faz o quê? E o abestado faz o quê? Faz bico, vai embora, sai batendo porta. Não fico na célula hoje. Já viu gente assim? Não vou ficar na igreja hoje, porque a introdutora me tratou mal. Tratou meu filho mal. E daí? Ninguém trata meu filho mal. Se você soubesse, gente, o que mais o diabo quer é tirar você da igreja. Eu vim para a igreja com tanta alegria. Isso mesmo, o diabo viu. E ele disse, eu vou estragar o seu happy day. Já estão dando dica aqui. Não, eu não vou dar dica. Satanás faz questão. Você sabe que quando as pessoas querem ir embora dessa igreja, sabe de quem elas têm mais ódio? Tudo cai em mim. Ninguém fala mal da apóstola. É só o Arão. Ela é a santa. E eu, um humilde servo do Senhor. É impressionante. Mas por quê? O que Satanás puder fazer para ofender você com a sua liderança, ele vai fazer. Ou é com seu líder de célula, ou é com seu pastor da célula, ou é com o pastor da igreja, com o apóstolo. O alvo é a liderança. Porque se você se ofende com a liderança, você bloqueia as bênçãos na sua vida. Esse texto, o homem sábio é ofendido. Coloca na ara, vamos lá. O homem sábio que é ofendido faz de conta que não é com ele. Olha só, a ira do insensato. A NVI, coloca na NVI, por favor. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Foi confrontado, aconteceu uma situação, já fica bravo, eu não quero mais, eu vou sair. Deus diz assim, você é insensato. A Bíblia diz que Deus não se agrada de pessoas insensatas, pessoas tolas. Sabe quando o seu filho faz uma vergonha para você na frente de outras pessoas, que você diz assim, pelo amor de Deus. Que você, desculpa meu filho, tá? Aí um pai que é experiente, uma mãe experiente, não, eu entendo você, não tem problema. Mas ele entender não desfaz a tolice que o seu filho fez, o ato que ele fez. E Deus diz no livro de Eclesiastes, Deus não se agrada de tolos. E o texto aqui em Provérbios 12:16, ele está relatando aqui que o insensato, uma pessoa insensata, ela é ofendida. Bota para o texto aí sobre a ofensa. Volta o outro versículo aí que fala a ofensa. Nesse mesmo, pode ser na NHTL, que ele vai dizer assim, a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Eu quero um que tenha ofensa, ok? Quando o tolo é ofendido, está aqui. Você viu o cara pirar, o cara sair do carro, vem pra cá, então o cara te cruzou lá, cortou, você bota a mão para fora e dá o cotoco, como diz aqui no Amazonas. Um dia o irmão saiu daqui, aí acho que foi um pastor, aí eu não sei o que aconteceu, foi lá no trânsito, aí já bem saindo daqui, aí o outro saiu, sem querer ele cortou, o irmão aqui da igreja baixou o vidro e deu um cotoco para o pastor. Ele não sabia que era o pastor. E se você está aqui hoje, eu te perdoo porque tu não sabias que estava fazendo. A Bíblia diz, olha o texto, quando o tolo é ofendido,
logo todos ficam sabendo. Cadê fulano? Foi embora, chateado. Ninguém parabenizou ele. Esqueceram de dar um parabéns no grupo da célula. Tolo. Se ofendeu. Eu sempre digo assim, não lembraram de você? Ei! Ninguém está lembrando, não, é meu aniversário, pode me abençoar. Pronto. Ai, tá carente? Tô morrendo de carência, bora. Resolve, gente. Ou então, ninguém me ama. Ó vidas, ó céus, ó abestado que você é. Essa ferida, ela tem que ser resolvida. Porque é que as pessoas que lhe ignoram, lhe dói. Porque é que você tudo explode. Porque é que você tudo fica chateado. Por que você se sente melhor que os outros? Ofensa. Você tem que vencer isso, diga amém. Isaías 30, 26 diz assim, olha só esse versículo. No dia que o Senhor curar as feridas do seu povo. Vamos no texto, Isaías 30, 26, digo. No dia que o Senhor curar a ferida, quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. No dia que Deus curar você, a luz do Senhor em você vai brilhar tanto. Os milagres de Deus, uma vida de alegria, de paz, de plenitude. Coisas podem estar desabando do seu lado. Você pode até chorar, mas você tem paz. Gente, está difícil. Mas eu estou com uma paz que eu não estou nem me entendendo. Gente, eu já vi gente, eu perdi minha casa. Eu estou rindo. Meu Deus, eu estou doido. Não, você está com paz. Gente, meu marido morreu. Aleluia. Eu disse, irmã, não é paz não. Olha que tem viúvas e viúvos. Então, quando a gente tem, eu queria que o seu desafio de você entender que quando você tem uma ferida, ela pode ser mortal e tirar você do propósito de Deus. Às vezes, sabe, nós somos feridos no meio da guerra e a gente não entende. Eu já tive ferimentos, já fui traído no ministério, já fui apunhalado. E quando as feridas vêm sobre mim, eu tomei um propósito de nunca acalentá-las. Eu não deixo mosca no meu alimento. Eu não deixo mosca fazer cocô no meu alimento. Vem, eu tiro. Vem a dor, eu tiro. Vem a dor, eu tiro. Vem a dor. Eu botei lá, Senhor, o Senhor viu? É um estilo de vida. A carne muitas vezes treme. A mãe dessa criança, tem uma criança aqui à minha esquerda, faz assim. Isso. Está ali, por favor. Temos pessoas que são curadas no nosso meio. Pessoas que foram feridas. Olha aqui para mim, gente. A Bíblia diz que Cristo foi moído por nossas transgressões. Cristo foi ferido por nossas transgressões. Jennifer ainda diz assim: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. A paz em nós é onde? Onde que a paz é encontrada dentro de você, da gente? Onde que a paz se localiza em nós? A sede simbólica da paz que a gente dá, a gente já fala, eu estou com uma paz no coração. A sede simbólica da paz em nós, a gente pode dizer que é o coração. Mas na realidade a sede simbólica da paz, a sede não simbólica, digo, é a mente. Porque é uma mente perturbada, uma mente sem paz. É na mente que tudo funciona. Então ele diz, o castigo que nos traz paz, Jesus
foi moído pelas nossas transgressões, Felipe. Não foi a dele, foi nossa. Sabe por quê? Para nós termos a cura, termos a paz. Às vezes nós vamos ser feridos, Artemis, pastora Neide. Deus vai permitir, mas não é sobre nós. É sobre os outros que Cristo vai trazer a nós. E muitas vezes Ele vai nos curar. E nós vamos ter o prêmio dessa cura, que se chama cicatriz. Dores, situações, ferimentos que nos aconteceram no passado, elas precisam virar cicatrizes positivas em nós. Porque às vezes você pode olhar eu e Esté aqui, lindos e maravilhosos, isso é um fato incontestável. O que passar disso em você é inveja, vigia. Mas você pode olhar para mim e ela e achar que nós nunca tivemos problemas no casamento. Eu seria um hipócrita. Você pode olhar para os pastores, ai que vida maravilhosa, esse pastor queria ser pastor. Deus te guarde, meu filho. E você pode olhar, ai que família maravilhosa, que filhos maravilhosos. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, quando você olhar e achar que a vida dos outros é maravilhosa, especialmente se olha para nós, tem momentos que eu vou dizer assim, ei, não foi sempre maravilhoso, eu tenho cicatriz aqui. Eu fui ferido em situações. Eu fui ferido na família. Mas Jesus me curou, eu tenho cicatriz. Eu sei que dor é essa. Talvez você passou por um divórcio que você nunca entendeu, mas que hoje Deus te usa para tratar outros casais. Talvez você viveu situações na sua família e Jesus te curou, que hoje, quando as pessoas olham para você, veem sua vida abençoada. Você pode dizer, eu sei que dor é essa, Cristo me curou. Tem pais aqui, que os filhos passaram por drogas, filhos que foram criados a pão de ló, como se diz, mas que hoje, quando consolam outros pais, dizem assim, seu filho é maravilhoso, sua filha é maravilhosa. Eles levantam o casaco e dizem aqui, tem uma cicatriz. Eu sei o que é ter um filho drogado, uma filha drogada. Eu sei o que é ter tido um filho traficante. Eu tenho uma cicatriz. Cristo me curou. E eu quero dizer que Ele pode curar você também. Às vezes é porque a gente pensa que é só sobre eu, sobre mim, sobre minha vida. Não. Às vezes o desafio que você está vivendo é sobre a sua geração, em que Deus está te permitindo pelo propósito que Ele tem lá na frente com você. Mas quando você permite que a ferida seja maior, ela seja mortal em você, você destrói o futuro que Deus tem para você. Talvez você não veio, você está aqui, você é fruto de um lar quebrado. E as pessoas olham para você, mas você, seu pai, sua mãe era rico, seu pai e sua mãe isso, aquilo, outro. E você olha e diz, não, mas ele não é meu pai. Não. Eu tenho uma ferida aqui. Durante 15 anos, eu não sabia nem onde eu morava. Um dia eu estava na casa da minha mãe, do meu pai, do meu padrasto. E eu tinha muitas dores. E Jesus curou as minhas feridas. Pense sempre que o que você vive, que não é só sobre você, é sobre outros. São cicatrizes, Jaque, que vocês têm hoje numa família, mas que tem muita gente envolvida ao redor do que vocês vivem hoje. E que vocês estão vivendo, não sabemos o que vai acontecer. Mas o bom testemunho de vocês vai refletir na vida daqueles pequeninos que estão envolvidos em toda essa situação terrível que a família vive. Eu quero que você fique de pé. Às vezes as nossas feridas estão tão fortes. Você pode dizer, pastor, posso? O que eu faço? Primeiro eu queria te dizer, pare de agir como se você fosse perfeito. Deixe a ferida descoberta. Trate a ferida. Trate a demanda. Trate o problema.
noite. Você faz parte de uma igreja que tem tantos programas para tratar as famílias. O nome dessa igreja é restauração. Restaurar é pegar um negócio velho. Essa minha Bíblia aqui, se você pegar, ela é tão antiga, eu gosto tanto dela. Gosto tanto dela, tem tantas marcações, mas a Berenice daqui da igreja, ela já trocou umas 3 capas, porque as capas vão ficando velhas, e ela tem um cara que troca a capa de Bíblia, ele troca, ele faz uma restauração nela. Eu tenho uma outra Bíblia, que eu tenho ela já há quase 30 anos, ela já foi a várias viagens no mundo comigo, e esses dias todos eu tenho revisado, e coisas quando Deus fala comigo, eu anoto e vejo, meu Deus, Deus falou isso 20 anos atrás, está lá, está escrito. Meu Deus, Deus falou isso ano passado. Meu Deus, Deus falou isso há 25 anos atrás. Mas, porque elas envelhecem, eu não jogo fora, elas têm valor sentimental para mim, e eu mando restaurar. Deus não te joga fora, Ele quer restaurar. E aí a restauração vai ter alguns processos. O primeiro deles é deixa a ferida descoberta. Você sabe que os médicos dizem que para uma ferida ser sarada mais rápido, é melhor que você não guarde ela, né? Não abafe, que ela fique exposta, que ela respire. E outra coisa, sangrar ajuda a ferida a ser limpa. Às vezes a gente vai sangrar, e quando você estiver sangrando, quando você estiver esguinchando aquelas suas dores, e alguém disser assim, você tem que tratar isso, e você quiser bater na pessoa, não bata, você diz, não, eu tenho que me tratar. Eu tenho que parar de ser isso. Eu tenho que parar de querer ser a palmatória do mundo. Eu tenho que parar de achar que todo mundo tem que ser igual a mim. Todo mundo tem que cantar igual a mim. Todo mundo tem que se vestir igual a mim. Todo mundo tem que ser... Parar com isso. Deixa Jesus curar suas feridas. Sabe quando a gente guarda as nossas feridas e acalenta ressentimento, ódio, amargura, você está comprometendo o seu futuro, comprometendo o futuro dos pais, comprometendo o futuro dos filhos, comprometendo o seu futuro financeiro. Você, quando começar a chegar na igreja e não encontrar mais louvor no seu coração, quem te feriu? Quem te machucou? O tolo é ferido e ele deixa todo mundo saber. O sábio vai até ele, até a demanda, me perdoe, eu errei, a gente se bateu. Os levitas, cantores na igreja, adoradores, vocês têm uma sensibilidade maior, que faz parte do temperamento de vocês, da personalidade de vocês e do talento e o dom que Deus deu a vocês. Mas a probabilidade de vocês serem melindrosos é altíssima. E haver confusão, contendas, ciúmes, rixas, preferências é gigantesco no mundo dos levitas. Eu sou levita, eu sei que é isso. Vocês sabem que eu sou levita. Sou da tribo de Arão. Eu sou sacerdote. Onde a contenda entrar, imediatamente responda, resolva. Seja adulto para ir até a demanda e resolver. Quando viramos a cara, trancamos as pessoas, você é o primeiro que trava os céus na sua direção. Por isso, se tem alguma demanda com você, com algum irmão de célula, eu vejo amizades de anos se destruírem, porque as pessoas não se trombam no caminho, trombar, bater, acidentes no nosso trânsito social, acontece todo dia em casa, no casamento, na família. Mas o adulto, ele vai responder, ele vai resolver. Por que é que você está com cara marcada comigo? Por que é que você fechou? O que houve? Como você agiu? Eu não gostei, me machucou, me ofendeu. Você está me dando uma impressão que você está me desprezando. Está carente. Não faça isso. Quando a pessoa traz a demanda, resolva. O maior propósito de Satanás é destruir você. E as feridas profundas, elas vêm com esse propósito, para acabar teu casamento, teu futuro, teus sonhos, teus filhos.
Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça nesse instante. Eu queria que você repetisse essa oração e dissesse: Espírito Santo, me ajuda. Você vai fazer a citação do salmista. Diga assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça. Espírito Santo, me ajuda. Remove, Senhor, as ofensas da minha vida, em nome de Jesus. Com a mão no coração, veja o que o Espírito Santo está falando a você. Você tem falado com as pessoas da sua célula, desprezado. Você curte a postagem um dos outros na célula. Você se importa com as pessoas da célula, no seu grupo de amigos. Você despreza. Como é que está seu grupo familiar? Como é que estão suas dores no seu casamento? Talvez no seu casamento você foi muito ferido. Como você está lidando com essa ferida, essa dor? Você está tratando? Como você está lidando com as dores do passado e está machucando pessoas que você ama? Às vezes a gente machuca as pessoas que nós amamos. Você está na igreja hoje e você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda. Esse aqui é um lugar de cura e de restauração. Me ajuda a entender essa pessoa, me ajuda a me entender. Às vezes nem a gente se suporta. Faça um propósito. Se você está em ofensa, ofendido com alguém, faz um propósito hoje de pedir perdão, de sair daqui. Você não pode ser da mesma igreja e não falar com o irmão. Você não pode ser da mesma igreja, do corpo de Cristo, e guardar rancor, mágoa, ofensa de familiares seus, de irmãos da igreja. Você tem que ter um olhar livre. Eu, como pastor, eu quero que essa igreja, você que é membro dessa igreja, que é meu filho espiritual, minha filha espiritual, eu como pastor dessa igreja, eu quero uma casa de filhos livres, que se amam. Porque quando os nossos filhos brigam dentro da nossa casa, a gente não aceita que eles fiquem de mal, que eles prejudiquem um outro. Da mesma forma que nós, como pastores, queremos que o corpo vive em unidade, porque quando a unidade vem, a bênção se estabelece. Enquanto você não estiver em unidade, a bênção não vai se estabelecer na sua casa. Então diga: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito, toma essa igreja, toma, meu Deus, cada homem, cada mulher, cada jovem. O Senhor sabe as milhões de ofensas que existem nos céus, das cabeças aqui, das dores. Quantas bênçãos foram perdidas por causa das feridas mortais, do ódio, quando matamos, quando destruímos alguém na rede social com um comentário. Como agimos como Joabe, meu Deus, que o irmão está oferecendo perdão e não queremos. Não deixa, meu Deus. Queremos ser uma igreja de homens e mulheres santos que buscam a Ti. Então, eu não disse para você? Você gostou dessa palavra? Então não esquece de compartilhar com uma outra pessoa que você sabe que está precisando, ou talvez nem precise, mas ajude o Evangelho a ser divulgado, ajude essa palavra curadora, para que outras pessoas possam ouvir e serem abençoadas. Graça e paz.